Bom, agora nesse segundo vídeo vamos falar sobre a tradução e a interpretação, que seriam dois assuntos para a aula de hoje. Bom, eu já dei mais ou menos uma base do que é uma tradução e que é uma interpretação. Como vocês sabem, são duas coisas completamente diferentes, mas que muitas pessoas ainda conseguem confundir, tá? A tradução é quando eu pego algo escrito, um texto, e eu transfiro esse texto para Libras. Então, a minha escrita vai ser totalmente em Libras agora. Todos os verbos que tem no texto, eu vou colocar em Libras, só que no infinitivo. Por exemplo, amar. Se tá no texto assim, eu amo você, aí você na sua tradução, você vai escrever amar você, tá bom? Então, a gente sempre, quando faz uma tradução, a gente tem que escrever também conforme a estrutura da língua que a gente está passando. Tradução é um texto, uma frase, algo que esteja na Bíblia, que você vai transferir aquela escritura do português para a Libras também em forma escrita. Como aquele texto vai ficar em Libras? Se vai ficar exatamente as palavras iguais ou se eu vou precisar dar uma modificada, tá? Então, para você fazer uma boa tradução, o que é que você precisa? Você precisa entender aquele texto, você precisa entender aquela fala, você precisa entender o significado que aquilo está passando pra gente, né? Porque às vezes pode ter metáforas, e as metáforas a gente muda em Libras. A gente, em vez de deixar aquele sentido lá, que tá meio por cima, que mais ou menos a gente entende, o surdo às vezes não vai entender. Então, a gente vai ter que dar o sentido. Em vez de sinalizar a metáfora, né? A gente dá um sentido àquela metáfora, que ela significa. Ó, aquela metáfora tá dizendo tal coisa, então eu vou escrever tal coisa. Porque essa tal coisa que eu tô escrevendo é o que eu vou sinalizar, tá bom? Então, pra gente ter uma boa interpretação, a gente precisa ter uma boa tradução. Por isso que a tradução vem antes da interpretação. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu tenho que fazer uma tradução, tá bom? Para ver se vai dar de acordo, né, com o sentido do texto. Leio aquele texto, se for um texto difícil, leio mais de uma vez, tento entender. Então, uma palavra lá que eu não sei o significado, eu vou pesquisar o significado dessa palavra para me conseguir entender melhor o texto. E aí eu transfiro ela escrita, essa tradução escrita para Libras. Se tem metáfora, eu desvendo aquela metáfora, eu digo o que significa aquela metáfora e faço a minha escrita lá no meu texto, tá bom? Isso é uma tradução, né? Agora, a interpretação é a ato de você estar lá sinalizando, você está fazendo a interpretação. Todas as atividades que vocês mandam pra gente é uma interpretação. Vocês não estão falando, vocês não estão escrevendo, vocês estão usando sinais em Libras. Então, você está fazendo uma interpretação, tá bom? Quando é uma interpretação assim, tem um palestrante e do lado tem um intérprete, aí a gente chama de interpretação simultânea, tá bom? Que a gente faz ao mesmo tempo. E também a gente precisa ter uma base daquilo que a pessoa está falando, vai falar, por quê? Porque a gente consegue fazer uma tradução. Nem se a gente não conseguir fazer uma tradução escrita, a gente faz uma tradução aqui na mente. A gente vê o que é que precisa mudar e transfere direto logo para Libras, tá bom? Então, as metáforas, tem muitas coisas que tem metáforas, tem músicas, tem textos, tem frases, tem poema, tudo isso tem metáforas. O surdo entende metáfora? Depende do surdo. Se for um surdo que conhece bem o português, possa ser que ele sim conheça a metáfora. Se for um surdo que não conhece 100% português, ele vai ter dificuldade de entender a metáfora ou ele simplesmente não vai entender a metáfora. Então, o que eu aconselho? Se você vai interpretar para vários surdos e você não sabe o nível de cada surdo no português, desvende a metáfora para aqueles surdos, tá? Dá logo o sentido real daquela metáfora para o surdo. Porque assim, se você não sabe qual é o nível do português de cada surdo, se você fazer a metáfora conforme ela está sendo dita, talvez aquele surdo vá para cá sem saber o que significa ou sem saber o que você quis dizer. Então, é sempre bom a gente dar logo o significado das metáforas. Eu trouxe alguns exemplos e aí eu vou desvendar essas metáforas para vocês, ó. A primeira frase é assim, ó: meu primo é um cavalo. Esse é um cavalo, na verdade, a palavra cavalo nessa frase significa o quê? Que seu primo é um cavalo, de fato? Meu primo é um cavalo? Não.
ela não quer dizer que é um cavalo ou animal cavalo. Significa que ele é mal educado ou que ele é uma pessoa bruta, tá bom? Então, a gente não vai sinalizar a palavra cavalo na hora que a gente fazer essa sinalização dessa frase. A gente vai fazer assim, ó. Meu primo, a gente pode dizer educação, não tem, ou meu primo é bruto, ó, bruto, tá bom? Segunda frase, nesta festa choveu gente bonita. Essa parte, choveu gente bonita, é uma metáfora. Por quê? Choveu gente bonita na chuva, quando chove, as pessoas vão caindo, vai caindo as pessoas? Pessoas caem na chuva? Não. Significa que nesta festa teve muitas pessoas bonitas. Então a gente faz assim, ó, festa, pessoas, né, como é que colocar no plural? Pessoas bonitas teve. Ou, ó, esta pessoa, bonita, teve. Então, eu desvendei essa metáfora, em vez de colocar choveu, né, porque o ato de chover não é esse pro surdo. Chover é chover, caiu chuva do céu, acabou. Isso que é chover pra surdo, tá bom? Então, a gente desvendou essa metáfora. Mais uma frase. Ninguém acredita em suas lágrimas de crocodilo. Lágrimas de crocodilo. O que é que significa lágrimas de crocodilo? É uma pessoa que tá tendo um choro falso. Ou tá fingindo. Não é verdadeira aquelas lágrimas. Tá bom? Então, a gente faz assim, ó. Ninguém acredita suas lágrimas. Falsa. Você tá chorando? É falso. Ou suas lágrimas é verdade? Não é. Ou você chorando de verdade? Ó, eu faço não. Tá? Não. É fingimento. Ó, fingimento. Entendeu? Então, deu sentido às minhas metáforas, deu sentido real. Isso que é o correto, tá bom? Mais uma frase. Cuidado, essa sua amiga é uma cobra. Então, essa palavra cobra dá o sentido de quê? Uma pessoa falsa. Então, em vez de sinalizar cobra, que não tá correto, não tá certo, não é certo nessa frase, eu vou sinalizar falso. Então, eu vou fazer assim, ó. Cuidado, não é esse cuidado, tá? Esse aqui. Cuidado, ó. Cuidado. Sua amiga falsa, ó. Falsa, tá? E a última frase é: não abandone o barco. O barco não é esse barco. O que significa não abandone o barco? O barco depende muito do contexto, né? Do que se tá se falando antes ou que se vem falar depois, tá bom? Mas podemos dizer, não desista dos seus sonhos. O barco pode ser sonhos. O barco pode ser sua vida. O barco pode ser sua família. Tá bom? Então, o barco vai depender da situação que está sendo falada. Mas eu posso colocar nesse sentido sonhos. Eu posso colocar o sentido do barco casamento. Eu posso colocar no sentido do barco da sua vida. Eu posso colocar no sentido do barco não abandone a Deus. Tá bom? Então, o barco pode ser esses tipos de coisas, tá? Então, a gente faz assim, ó. Não abandone, não desistir, ó. Aí o não desista. Não desista dos sonhos. Se fosse ao contrário, sonhos, os seus sonhos, não desista. Se fosse na vida sua, não desista. Não desista. Seu casamento, não desista, tá? Então vai depender muito, mas o barco significa algo que você
quer muito desistir, mas alguém tá falando não desista, tá? Quem é esse não desistiu? Não desista. Não desista. Aqui também pode ser preguiça, depende do contexto. Tô preguiça. Ó, não desista, ó. Não desista. Então, diferente um pouquinho, tá? Então é isso, gente. As metáforas são essas. Tem algo por trás daquilo que está sendo falado, escrito. Então a gente precisa entender, compreender a metáfora para a gente poder transferir ela para Libras. E para a gente compreender, a gente também precisa de uma tradução. Eu poderia realmente escrever aqui, ó. Meu primo não é um cavalo. Eu poderia escrever meu, o que eu vou usar na Libras, tá? Primo bruto. Pronto, bruto. A frase era, meu primo é um cavalo. Em Libras, eu escrevi, tá? Meu primo bruto. Pronto. Essa é uma tradução de uma frase em português para Libras. Se fosse, nessa festa choveu gente bonita. Eu escreveria festa. Muita eu colocaria na minha expressão, tá bom? Ou colocaria no meu sinal. Então, botaria festa, pessoas bonitas, ter. Pronto. Essa é a minha escrita para essa frase. Festa, pessoas bonitas, ter. É isso que eu vou usar nos meus sinais, tá bom, gente? Bom, é isso. Aí tem um desafio para vocês. Lá na apostila tem um louvor, tá escrito assim: a alegria está no coração. Queremos que vocês façam o quê? Primeiro, a tradução escrita. Vocês vão nos enviar a tradução escrita. E também queremos a interpretação dessa musiquinha. É só o pedacinho que tem lá na apostila, bem simples, tá? Qualquer dúvida sobre como traduzir, como interpretar essa musiquinha, a gente vai estar disponível para tirar dúvidas de vocês. E vocês deverão entregar até o dia 28, certo? Até o dia 28 nós queremos a entrega desta musiquinha, tá bom? Qualquer dúvida, estamos por aí. Bons estudos e tchau, gente!